significa que todo aquele que sente ser um servo de Deus ou uma serva do Senhor precisa crescer, porque este é um processo que não pode se negar. Glória a Deus. A missão que cada um de nós foi concedida pelo próprio Deus passa por este processo. E algumas coisas, você e eu, não podemos fazer assim de nada até que possamos atingir a idade certa. Refiro-me à idade espiritual, assim como a idade física. Jesus Cristo crescendo, a Bíblia diz que então ele não crescia somente em estatura ou na graça para com Deus, assim como para com os homens. Ele crescia em sabedoria. Aleluia. Isso tudo para quê? Mesmo já bebê, Jesus Cristo tinha esse propósito, chegará o dia. Por mais que eu irei ensinar, por mais que eu irei curar, por mais que eu irei ressuscitar, mas chegará o dia que eu cumprirei com a minha missão, que será a morte da cruz. Mas não terei que ser morto enquanto bebê, enquanto jovem. Jovem me refiro na idade menor, porque ele foi morto lá aos 33 anos, a minha idade. Eu tenho 33 anos. Sendo bebê, a Bíblia diz que não houveram muitas coisas que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo realizou. Até que mesmo na Bíblia há muitas passagens que não foram escritas à ação do nosso Senhor Jesus Cristo quanto bebê. A Bíblia fala-nos quando Jesus Cristo atingiu 12 anos. E sabemos o que houve. Mas certamente não foi só aquele momento, ou não foi somente aquilo que Jesus Cristo fez na idade dos 12 anos, que quando ficou lá no templo em Jerusalém, fez muitas coisas. Por que essas outras coisas não foram escritas na Bíblia? A idade conta muito, no mundo espiritual, assim como no mundo físico. Para cumprirmos com a nossa missão, este processo precisa decorrer em cada um de nós. O mundo físico tem limites, e por isso que até o crescimento físico também tem seu limite. Mas o mundo espiritual não tem limites. Aleluia. Porque o crescimento lá no mundo espiritual vai até Deus. E Deus não tem limites. Aleluia. Ele é eterno. Glória a Deus. Por isso, espiritualmente, nós vamos crescendo. E enquanto crescemos, ainda vamos dominar o mundo, porque vamos sendo cada vez mais maior. Por que então o nosso Senhor Jesus Cristo crescia em sabedoria? O que é a sabedoria? Neste mundo, olhamos e sabemos que existem muitas pessoas, até aquelas que são chamadas de cientistas. Os cientistas, eles têm um conhecimento. Eles têm aquilo que se chama de inteligência. E é esta inteligência, então, que lhes faz fazer aquilo que fazem, que deixa o mundo maravilhado. Mas infelizmente que muitos deles não são sábios. Por que a Bíblia não fala de que o nosso Senhor Jesus Cristo crescia na inteligência? Porque a inteligência e a sabedoria são coisas bem diferentes. Falar da sabedoria, estamos a referir da palavra de Deus. Aleluia. Estamos a referir do conhecimento quanto ao nosso Deus. E por isso a palavra do Senhor diz que do jeito, da maneira que nosso Senhor Jesus Cristo falava e ensinava, todo mundo se maravilhava. Por quê? Ele falava muito bem do reino dos céus, porque ele crescia em sabedoria, crescia na palavra. Ele dedicava-se na palavra. Muitas pessoas que são inteligentes e que mesmo as pessoas não são sábios, mesmo que façam aquilo que puderem fazer, acabam perdidos. Porque a inteligência não salva, mas a sabedoria sim.
Porque a sabedoria é o princípio do temor ao nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A inteligência vem da ciência. No mundo científico, no mundo natural, nesta natureza em que nós vivemos. O homem adquire a inteligência pela ciência, pela natureza. A sabedoria vem do próprio Deus. Aleluia. A sabedoria é algo espiritual. Glória a Deus. Eu repito, por mais que alguém seja inteligente e seja reconhecido a nível do mundo, se não conhece a palavra do Senhor, ele não é sábio. Meu Deus, é forte. E não sendo sábio, ele acaba perdido. Ele não salva pela inteligência que tem. E por isso hoje em dia temos muitos ladrões. Porque eles sabem roubar, eles têm uma boa inteligência para enganar alguém. É simplesmente uma inteligência. A sabedoria é aquela que te faz distinguir o mal do bem. Aleluia. E é aquela que te orienta a fazer aquilo que é certo pela presença do nosso Deus. Glória a Deus. E esta aqui é a sabedoria. A Bíblia está dizendo que Jesus crescia em sabedoria. Aleluia. Para cumprir com a sua missão, ele precisava crescer em sabedoria, porque sabedoria é a palavra do Senhor. É Deus. Tudo que Deus nos dá, aquilo que nós chamamos de bênção, aquilo que nós chamamos de filhos, aquilo que nós chamamos de trabalho, emprego, seja lá o que for, não pode ser orientado pela inteligência só. Mas precisamos muito mais da sabedoria. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. O ladrão, não tendo a sabedoria e tendo sua inteligência, ele faz tudo para o seu benefício, mas prejudicando os outros. Jesus Cristo vindo ao mundo, crescendo em sabedoria, a Bíblia diz, então ele foi até, alcançou o seu objetivo, cumpriu com a sua missão. Por quê? Porque ele foi crescendo sempre em sabedoria. Aleluia. Glória a Deus. Quando os lares não andam bem, meus queridos, na verdade o que falta é a sabedoria. Eu posso ter a inteligência que tiver, mas eu não saberia a vontade de Deus se simplesmente ter a inteligência. Eu vou à escola, estudo e posso adquirir diplomas, não sei de que forma, mas não saberei qual é a vontade de Deus se não aprender o que é a sabedoria, que é a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a E Deus. o próprio Deus disse, para orientar, vocês precisam de mim, como Jesus Cristo disse no livro de João, que são simplesmente como um ramo, que por si mesmo nada pode fazer se não estiver conectado ao próprio árvore. Então a sabedoria é esta palavra. E tendo esta palavra, seguindo esta palavra, a pessoa consegue orientar tudo que o Senhor tem dado. Isto por quê? Não é o mundo natural que governa o mundo espiritual, mas é o espiritual que governa o natural. Aleluia. Mas muitos invertem isso e por isso acabam perdidos. Jesus Cristo, nascendo na carne, sendo carne no mundo físico, ele precisava da orientação espiritual, que é a sabedoria, para orientar aquilo que é físico. Adão, sendo feito em carne, a Bíblia diz que Deus falava com ele. Para quê? O Espírito vinha orientar a carne, para a carne saber orientar a natureza. É o espiritual que governa o físico. A missão em que nós estamos aqui a falar é uma missão espiritual, mas o seu fruto vence no mundo físico. Muitas plantas hoje em dia, muitas sementes, quando são semeadas, nós vemos ela brotando então e vemos seu raminho, seu tronco até as suas folhas. Na verdade, não sabemos o que tem acontecido lá por baixo. Podemos tentar explicar, mas ela está tapada, a semente, lá por baixo.
solta raízes, que é para penetrar a terra e ela permanecer fixa, que é para quando o tronco se erguer, por mais que venha o vento e abane, mas a planta continue fixa. O que nos permanece fixos na nossa missão é a sabedoria, porque a sabedoria é espiritual, é a palavra. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Não sei se estamos a compreender. Jesus Cristo, por mais que Ele curava, libertava, a Bíblia diz que Ele chegava em algum momento que Ele saía no meio da multidão e ia em busca da face do seu Pai, Deus. Para que necessidade Ele, sendo Deus, estava na carne? Estava no mundo físico. O físico depende do espiritual. E se você não tem como se conectar com o espiritual, o físico acaba destruído. E Deus nos deu essa porta de como se conectar com o espiritual. Que é a palavra, a sabedoria. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, Jesus Cristo crescia, sabedoria, estatura. A estatura também é necessária, isso é o mundo físico, porque Deus nos fez assim. Normalmente, um menino como ele está ali, ele não pode suportar algumas cargas que eu possa carregar, porque simplesmente a estatura dele ainda é tão menor que a minha. Então Jesus Cristo não foi morto quando era tão bebê, quando tinha 12 anos. Mas quando atingiu a idade certa para com Deus, ele foi sacrificado. Estamos a falar na estatura, mas no mundo espiritual, ele estava muito bem pronto para entregar aquele sacrifício. Aleluia. Eu repito, é muito simples. Mas muitas coisas não poderemos fazer se não crescermos ainda. Aleluia. Algumas dificuldades virão nas nossas vidas. E vamos passar, porque Deus quer que a gente cresça para cumprir com aquela missão que Ele nos confiou. Há muitas coisas que o nosso Deus quer que nós façamos. Mas hoje nós não poderemos fazer essa coisa que o Senhor nos confiou, porque o Senhor quer que a gente cresça até o nível certo daquela missão. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios 10, diz que Deus não permite que sejamos tentados além do que? Da nossa fé. Se a Bíblia diz que Ele não permite que sejamos tentados acima, além disso, quer dizer que qualquer ser humano tem um certo nível, uma certa idade lá no mundo espiritual. A fé tem uma certa idade. E por isso ninguém deve dizer que eu não aguento. Quando você diz não aguenta, de uma outra forma, você está a escolher não obedecer. Porque aguenta sim. Não há tentação que seja maior que a sua fé. Uma tentação, de certeza, poderá ser maior, mas aquela que não vem para mim. Claro, a tentação que o pastor aqui pode receber não será igual a que nós podemos receber. A mesma tentação que eu recebo poderá ser muito bem menor para uma outra pessoa. Mas para mim, não é grande, não é maior. Eu aguento derrubar essa tentação que está sobre mim. Nada é maior que pode derrubar a sua vida. Deus está dizendo, não permitirei que sejas tentado acima da sua fé. Aleluia. Nunca, Ele não permitirá. Cair na presença de Deus é uma escolha. Tira. É uma escolha. É por isso que existe um inferno, porque quem irá ao inferno será a escolha dele. Será a escolha.
O sacrifício de Nosso Senhor na cruz não poderia ser em vão. Ele sabe que existe o demônio, ele sabe que existe Satanás e virá tentar as pessoas. Então o sacrifício dele seria inútil se não nos salvasse nas tentações. É por isso que ele não deixa que as tentações passem acima da nossa vida. Glória a Jesus. Então, se você uma vez teve medo das tentações ou achaste que aquelas tentações eram bem maiores, então você também é muito maior. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, se Deus olha para o nosso nível, isto quer dizer que Ele se importa com o nosso crescimento. Aleluia. Ele quer que a gente cresça aqui para batalhar e chegarmos a cumprir as missões grandiosas deste mundo. Para você alcançar coisas grandes, você precisa também crescer muito. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não é o fato de não saber, não é o fato de andar a pecar. Você pode ser santo, limpo, estar de coração limpo, mas precisa do crescimento para alcançar, para cumprir com a missão que você tanto deseja. Eu sendo homem, nasci um homem bem normal, mas eu tive que suportar, aguentar a minha vida até um certo ponto para me casar. Mas antes do casamento eu não era homem, claro, sempre fui homem. Mas tinha que alcançar uma certa idade, um certo nível para me casar. Assim como as mulheres também. Uma criança nasce mulher, mas não pode ir ao lar. Por quê? Ainda não atingiu a idade certa. Escutem. Deus promete, Deus fala. Meu povo, eu quero que façam isto. Você se calhar já recebeu muitas profecias. Às vezes não são profecias, mas você lê a Bíblia e crê, acredita que você irá alcançar. Aleluia. Sei lá, um certo ministério, um certo emprego, sei lá o quê. Mas neste momento que o Senhor está dizendo, para você alcançar aquilo que você tem lá dentro do seu coração, precisa do crescimento. Você é filho de Deus, sim. Você é filha de Deus, sim. Mas precisa crescer. Aleluia. Muitos negam crescer quando aparecem dificuldades. Mas são elas que nos fazem crescer. Aleluia. E por isso então Paulo, o Tiago também disse isso. Se alegrai quando fores tentado. Nós merecemos e devemos se alegrar sim, porque esta é uma grande oportunidade do nosso crescimento. Quando as dificuldades aparecem. Mas se não aparecem as dificuldades, você permanecerá assim. E você verá muitos crescendo e cumprindo grandes missões nesta terra. Por quê? Você só quer paz, você só quer alegria. Eu uma vez estive falando com minha esposa. Há momentos que a gente vive, estamos sempre felizes, não se passa nada, alguma coisa não está bem. E é isso, meus irmãos. Quando está tudo calmo, não se passa nada, às vezes sente e se pergunta, está tudo bem? O bem do físico não é o bem do espiritual. Quando o espiritual age, o mundo físico se abala. E para o mundo físico se abanar é porque houve uma ação. E quando há uma ação, as coisas se movem. Alguma coisa tem que se transformar. Se está tudo calmo, é porque nada está acontecendo. Se não se passa nada na sua vida, é porque nada está acontecendo, está tudo parado. Se calhar você não está a orar, não está a fazer nada. Eu conheci muitas pessoas que queriam que os seus lares funcionassem bem. Mas quando oravam para os seus maridos, é ali que os maridos então batiam nas mulheres. É ali que os maridos então não se importavam com elas. É ali que os maridos andavam como queriam. Mas foi no período então que elas estavam aí orando muito mais. Isso acontece porque o espiritual mexe com o físico. Quando você começa a mexer, o inimigo diz, não pode ser. Tenho que fazer algo para fazer desistir esta pessoa. Está me incomodando. Eu tenho que levantar algo que possa impedir esta pessoa
pessoa. Enquanto você ora, é ali onde nasce quer. Por quê? Porque você está a mexer, a sua oração está sendo vida, está tendo uma ação. Cristão que não sofre tentações está morto. Espírito. É verdade, Deus. Você precisa ser tentado sim. Isso que vai te fazer crescer. Isso que vai te fazer alcançar aqueles objetivos maiores da sua vida. E vai agradar sim ao Senhor que socorre. Olhem para a Bíblia e procurem saber dos homens que se chamam de Deus. Aleluia. Quanto eles sofreram. Meu Deus. E você quer sua alegria. Isso é lá no céu. Neste mundo, Jesus já disse: tereis aflições. Se você não quer aflição, não vai crescer, então. Não vai cumprir com a sua missão. Não vai ter essas bênçãos. Porque as bênçãos que nós queremos aqui tem que ser preço. Oh, Jesus. Acham que servir a Deus é sua alegria. Acham que servir a Deus é só sorrisos, paz, bênção, dinheiro, carro. O pastor ainda esteve a dizer que a carga é muito bem maior. E é mesmo. Mas quando estamos com Ele, a Bíblia diz que, por mais que pareça maior, mas para conosco, não são acima de nós. E nunca serão acima de nós. Aleluia. Jesus Cristo foi crescendo. Por quê? Ele precisava. Com 12 anos ele não poderia ser sacrificado. Não iria suportar aquele peso. Com 12 anos não. Mas com 33 sim. Jesus. Aleluia. Aleluia. Ora, Jesus Cristo saía no meio da multidão e ia orar. Ele jejuava, sacrificava. Quando descia lá da montanha, vinha aqui, as maravilhas aconteciam, milagres, tantos. Não precisava perguntar por quê. Mas era quem? Um que já foi bem a tudo. Um que criou o homem, que sabia como funcionava o corpo do ser humano, mas ele teve que sacrificar assim. Quantas tentações nosso Senhor Jesus teve? O nível do nosso crescimento. O nível do nosso crescimento. Esse que irá nos facilitar o cumprimento da nossa missão. A palavra que foi lida de manhã, o próprio Paulo disse: quando eu era menino, falava como menino. Então é engraçado ver um homem, uma mulher dessa estatura a falar como menino. Falta um crescimento espiritual, que é a sabedoria. A estatura está lá. Paulo disse: quando eu era menino, até os meus pensamentos eram como um menino, mas agora já não penso como um menino. Agora sou um homem. Aleluia. Aleluia. Os homens que estão aqui, digam isso, que agora sou homem. Sou homem. Homens, agora sou homem. Mulheres, digam isso, que agora sou mulher. Os homens têm medo de dizer que são mulheres. Agora eu sou. Aleluia. Então olha para a sua vida. Olha para o seu mundo espiritual, para o seu mundo físico. Veja o que você fazia e o que você faz e o que você deve fazer. Quantas vezes você entrou nesta porta? Há quanto tempo você está aqui? O que você fazia quando entrou? O que você faz hoje? E o que pretende fazer para Deus nesta casa? Deus. Porque você vai crescendo. Aleluia. A questão não é o que o pastor tem dito, tem te orientado. Isso é muito importante. Mas o crescimento depende da vontade própria. Verdade. Por mais que o pastor diga, se você não tiver vontade de acatar o que os pastores falam, você vai permanecer no mesmo. A vontade própria.
o que se chama de livre-arbítrio. Escolher a sabedoria. É por isso que Jesus saía no meio da multidão, sem ninguém lhe falasse, vá à montanha. Ele ia. Ele sabia, para eu me conectar com o papai, eu tenho que me isolar. Você vindo na igreja, por mais que hajam encontros comuns assim, você precisa fazer algo próprio para cumprir, para receber algumas bênçãos. Com a missão, lembre-se que você vai ter que chorar. E quando você começar a chorar, fala para o seu irmão, graças a Deus que agora já estou chorando. Aleluia. Isso, irmão. Não choras pelo seu pecado, chora pela sua santidade. Aleluia. Porque se você sofre pelo pecado, então você está no caminho errado. Mas se você vem aqui, pede a Deus perdão, cultua Ele, adora Ele de uma forma digna, vai chorar sim, mas serão lágrimas de alegria. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe que a igreja se coloque em pé. Só para fazer isso.